santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Oh, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, à igreja em Corinto, no capítulo 11, no versículo de número 23. Podem sentar. Eu acredito num texto que vira e mexe precisa ser trazido à tona para nos abençoar, com o objetivo de nos abençoar. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Repita comigo: tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto
Todas as vezes que o beber, diz em memória de mim. Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Não é manhã de ceia, mas não precisa ter uma manhã específica para que esse texto seja ministrado. Fala aos nossos corações, é o que eu te peço no nome de Jesus. E quem crê, diga amém e amém. Algumas coisas aqui são bem específicas para a igreja em Corinto, aos coríntios. Mas esse texto nos arremete a algumas coisas, né? Primeiro, nos faz entender da questão da festa da koinonia, a festa do amor, e a forma que eles estavam tratando esse momento, onde quem tinha muito comia muito, aqueles que tinham pouco comiam pouco, e aqueles que não tinham nada, nada comiam. E Paulo vai admoestá-los de uma certa maneira para conseguir colocar ordem. É interessante porque o versículo de número 23, Paulo defende o apostolado dele, dizendo que Matias havia sido escolhido por votação. É a última vez que eles vão jogar Urim e Tumim para poder escolher quem seria o 12º apóstolo no lugar de Judas Iscariotes, que havia se precipitado, enforcado e se precipitado. Bem, e dali por diante o Espírito Santo escolheria. O que ele está tentando dizer é o seguinte: Matias foi escolhido por eleição, ou seja, o sim e o não. Eu fui escolhido por aclamação. O próprio Espírito veio, me encheu, e o próprio Senhor, quando ele diz porque eu recebi do Senhor, ele está dizendo o seguinte: o próprio Cristo me deu as diretrizes da ceia, ou seja, eu não estava com vocês, mas ele me deu as orientações, ele veio e então ele está defendendo o apostolado dele, ele está se colocando, é uma briga teológica isso, no lugar do 12º apóstolo de Cristo. É claro que para ser apóstolo, algumas exigências ou algumas aplicações eram necessárias. Você vai ver lá em Atos, dentre elas, esses homens teriam que ver Cristo crucificado, o seu batismo, dentre tantas outras coisas. Mas não é disso que eu quero me prender nessa manhã. Essa manhã eu quero falar a respeito de um texto tão verdadeiro, tão envolvente. E apesar dele defender o apostolado dele, dizendo porque eu recebi do Senhor. Ele está dizendo, eu não recebi de homens. Mais à frente ele vai dizer, sede pois meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele, quando cita essa frase, não que ele se coloca em uma perfeição, de um ser perfeito, ele sabia que ele não era, mas ele está dizendo, sede pois meus imitadores, porque eu entendo que a graça tem o poder de cobrir as minhas imperfeições. Você está entendendo? Diga amém. Então ele podia dizer que sede pois meus imitadores, pois eu estou sobre a graça de Cristo. Olha que coisa linda, sabe? Está aí, Coríntios. E nós vamos observar que a aplicação desse texto vai muito mais além, envolve coisas muito mais profundas. Porque ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele também está dizendo, essa mesa não é minha, eu não tenho o poder de dizer, você pode, você não pode. E esse é o evangelho, sabe, irmãos? É um evangelho que não exclui, é um evangelho que inclui. É um evangelho que não afasta, é um evangelho que estende a mão para dizer, vem. Mas eu errei, mas do que importa? O que importa é que existe um Deus. O que importa é que quanto à vida, e a gente vai para o ditado, há esperança. E ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu recebi para ter o poder de entregar para vocês. Deixa eu melhorar isso, que eu sei que você já entendeu, mas é um trocadilho. Ele está dizendo assim, primeiro eu recebo, para depois eu ter condições de entregar para vocês. A vida é uma verdadeira escola, irmãos.
Eu estava conversando isso com meu filho esses dias, e há um tempo atrás nós estávamos tratando disso, né? Um dia ele chegou para mim e disse: pai, eu me vejo querendo seguir um determinado caminho, e eu vejo que um dia o senhor abandonou tudo para poder seguir esse caminho, e eu sinto esse desejo aflorando dentro de mim. E aí eu, como pai, como pastor, eu disse: opa, para por aqui, porque quando eu decidi abandonar, eu já tinha passado por um processo. Repita comigo: processo. Então, o que eu quis dizer para ele? Eu quis dizer para ele o seguinte: olha, o que Salomão, Mauro, vai dizer, que melhor é o fim das coisas, no capítulo 7, versículo 8, não é isso? Que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Ou seja, aquilo que me enche, aquilo que vai mostrar. Assim Deus fez com José, mostra para ele o que iria fazer na vida dele, dá um sonho, na verdade dá dois sonhos. A gente chama isso de duplicidade, com o mesmo significado. Dois sonhos diferentes, mas que tinha o mesmo pano de roupagem. Ou seja, lá no final ia dar na mesma coisa. E assim Deus faz conosco, amados. Ele mostra que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. De repente o princípio é meio amargo, é meio conturbado, mas Deus, ele tem um poder de transformar aquilo que é amargo, aquilo que é tão difícil de ser entendido hoje, naquilo que amanhã vai gerar glorificação para Ele, através do Filho. Você está entendendo? Diga amém. E eu virei para ele e disse assim: vamos começar da maneira certa. Qual é a maneira certa? É se assentar para aprender. Quando você se assenta para aprender, amanhã você pode se levantar para ensinar. Porque todas as vezes que você está apto para se assentar para aprender, o céu olha e diz assim: olha, olha, mas o céu, ele diz, bem, ele quer mais, e se ele quer mais, eu dou mais, eu abençoo com mais. Todas as vezes que você se assenta para aprender, o céu tem esse desejo de se revelar mais a nós, criaturas, e ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor. O que ele está dizendo aqui, eu não poderia dar a vocês se uma vez eu não tivesse recebido. Mas houve um processo longo com o apóstolo Paulo, para que ele chegasse nesse estágio aqui. Eu quero dizer a vocês: não pulem processos, não ultrapassem os processos. Eles são longos, eles são dolorosos, mas eles te levarão ao lugar necessário, te levarão à posição que o céu já tem preparado para a tua vida. Não abra mão dos processos. Deixa eu repetir de novo, porque eu recebi do Senhor. Ele está dizendo: eu tive um tempo de intimidade com Ele. Eu gosto quando no Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 35, olha o que diz esse texto, olha como é que o texto é lindo. Diz assim: no dia seguinte, repita comigo, vamos lá, vamos usar aqui a nossa interpretação de texto. Vamos lá, vamos ler mais uma vez. O texto diz: estava João na companhia de dois dos seus, só aí, por enquanto, vai, de dois dos seus discípulos. Vamos lá, no dia estava quem? Então isso aqui já ensina para a gente coisas lindas. Diz assim: no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. Esses daqui se tornariam discípulos de Cristo. E ele estava no dia seguinte, outra vez. Mostra que no dia anterior ao dia seguinte, ele estava novamente, porque a boca fala o que o coração está cheio. E João estava impregnado, estava desejoso de poder ser aquele que pregaria. Eu já te falei sobre isso. Isabel, ela
gera aquele que vai preparar o caminho. E Maria gera aquele que era ou que é o caminho. E nem por esse motivo faz de João ser menos, ou se sentir menos. O importante é que ele sabia que tinha algo a ser cumprido, ele queria fazer com excelência. E o fato dele falar tanto de alguém, suscita no coração daqueles discípulos um desejo de conhecer, de fato, de quem ele fala. E o texto diz que no dia seguinte, estava João outra vez, na companhia de 2 dos seus discípulos. O versículo 36, o texto diz assim: vendo Jesus passar, ele vira e diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele está dizendo, é dele que eu falava, não era de mim mesmo. De repente vocês acharam que era utopia, que era um conto, que era uma história, mas é dele a quem eu me referia. E a Bíblia diz então no versículo seguinte, que os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. Eles vão lá e vão seguir, porque eles estão sendo preparados para seguir. Fica nesse texto, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Há um propósito específico, não é dele mesmo. Essa mesa não é minha. O que ele me passou não é para que fique preso. O que ele me deu não é para que seja algo que seja só meu. Não, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem uma fonte, e essa fonte tem o prazer de jorrar nos canais, de descer, de vir, de limpar, E eu quero falar com você sobre isso, sobre essa importância. O texto diz que os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Eles foram lá e seguiram a Jesus. No versículo de número 38, na Nova Tradução, olha o que diz na Nova Tradução: então Jesus olhou para trás. Me ajuda, Jesus? Afinal de contas, na sua divindade, ele já não sabia que 2 daqueles discípulos que eram de João estavam seguindo ele? Claro que sabia. Por que ele olha para trás? Ele olha para trás não é para ver quem está seguindo, mas é para aqueles que estão seguindo possam ver que ele os viu. Por isso ele olha para trás. Deixa eu repetir isso. Não é para mostrar aos seus discípulos. Ele olha para trás não é porque ele é limitado como eu e você. Ele olha para trás para mostrar para esses 2, eu os vi. Daqui a pouco vai ter uma conversa entre eles. Ele olha para trás e viu que eles o seguiam. E perguntou: o que é que vocês estão procurando? Afinal de contas, ele também já não sabia? Claro que sabia. Porque o impacto daquilo que foi gerado por João na vida deles já havia enchido o coração deles. Se o teu coração está cheio, amados, tudo fica muito mais simples, muito mais fácil. Mas o texto diz que Jesus pergunta: o que vocês estão procurando? E eles responderam: Rabi, ou mestre. Não é rabá, é rabi. Há uma diferença. Jesus se coloca numa posição de não mestre dos mestres, mas uma posição de mestre. Rabi, onde é que o Senhor mora? Aí, no versículo 39,
Jesus vem e diz assim: venham ver. Jesus entra, fecha a porta. E o que esse texto diz é que viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele. Me ajuda, e ficaram com quem? Vamos lá, o resto daquele... Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. Aqui são horários que vão antecipar o início do ministério de Cristo. Quanto tempo eles ficaram? Não sei. Quantas horas eles ficaram? Não sei. Mas agora eles estão dentro de um ambiente, porque eles primeiro precisam receber para depois ter o que passar. Deus está mostrando para você que existem momentos tão únicos, irmãos. Existem momentos que o Senhor está nos chamando para nos assentarmos. Paulo vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Sabe que quem está dizendo aqui? Houve um momento da minha vida tão parecido com esses 2 discípulos, como se o próprio Cristo se manifestasse, se assentasse comigo e dissesse: Paulo, eu quero aqui te dar algumas instruções. Eu quero aqui te dar alguns apanhados do que você vai tratar, de como vai ser o seu ministério, ou parte do seu ministério, e o restante eu vou te revelando no percurso. Mas ele se assenta, agora ele se prepara para receber. E agora esses discípulos, eles conseguem ouvir do próprio Cristo: venham ver. Porque há neles um desejo: mestre, aonde o Senhor dorme? Aonde é a tua casa? Nós queremos estar contigo. Não é o fato de sermos discípulos de João que nos faz melhor que esses outros que o Senhor já havia escolhido. Sabe, irmãos, é isso, essa é a tônica. Porque eu recebi do Senhor, vem dele, é para glorificação dele, é para exaltação dele. Não é meu, não é teu. Você é o canal onde pessoas vão se banhar. Canal é aquele que sai molhado, e as pessoas que mergulham saem encharcadas. Canal é aquele que acumula sujeira, poeira. Eu não sei como tem estado o seu ministério, a sua vida. O que eu sei é que tem uma fonte a jorrar. E essa fonte, ela vem preenchendo, ela vem descendo, ela vem batendo nas paredes do canal. E ela vem limpando as sujeiras. De repente você olha para essa água e diz: mas a água é tão escura. Mas essa água eram as sujeiras escondidas que estavam dentro de nós. E a água desce com esse poder de vir, ela vai batendo nas paredes. Eu não sei quando esse canal vai se tornar cheio novamente. Eu não sei qual é o momento em que a fonte vai decidir jorrar novamente sobre esse canal, mas uma coisa eu sei: tem um propósito. Deus quer te usar para pessoas. Deus quer te usar para que vidas sejam encharcadas. Deus quer te usar para que vidas sejam completamente inundadas. Talvez, deixa eu repetir isso, as suas paredes vão estar apenas molhadas, mas quem mergulhar no canal vai encontrar água potável, água pronta para ser consumida. Um dia nós vamos ver o texto no Antigo Testamento, quando o texto diz: Nínive, os seus açudes estão rachados. E você às vezes tem rachaduras no açude, e você não percebe isso. Você olha e você se acostuma com isso. Mas as águas de ontem, o nível dela não é o mesmo do nível de hoje.
Todos os dias tem alguém querendo beber dessa fonte. Todos os dias tem alguém querendo beber dessas águas. E cada dia vem baixando mais. Porque existem rachaduras, irmãos. Existem problemas psicossomáticos. Esses dias Deus me deu uma frase, e nessa frase eu escrevi porque eu achei que seria de suma importância, que há de ser usada no momento certo. Que nós precisamos, para sermos curados na nossa alma, aprender a diferenciar 3 coisas. Quando existe um problema, repita comigo, quando existe um problema. Vamos lá, quando existe. Segunda, quando se tem um problema. Porque de repente você olha e você diz assim, pô, existe um problema aí. Segunda coisa é quando se tem um problema. Terceira coisa é quando você é o problema. Quando você consegue diferenciar isso, quando você consegue entender que existem fissuras, a fonte é inesgotável. A Bíblia diz que na multiplicação do azeite, o azeite parou. Você conhece bem o texto. O azeite não acaba. Por que ele parou? Parou porque Deus não desperdiça azeite. Por que parou? Porque não tinha mais botija, não tinha mais vasilhas. Por isso ele parou. Enquanto tem vasilhas, tem azeite. Não tendo azeite, não tem botija, não tem azeite. E isso é que é importante que a gente entenda. Então, quando você compreende e sabe aprender a diferenciar isso, bem, há um problema. Existe um problema. Eu tenho um problema. Eu sou o problema. E você vai lidando com coisas repetidas. Desculpa dizer, você vai repetindo de ano a cada ano. Os professores estão doidos para te levar para a série seguinte, mas eles não podem. Porque você é deficiente nessa matéria. E eles não podem te impulsionar de qualquer maneira, porque tem alguém. Porque existe alguém que está no comando desse colégio da vida. E a gente fica repetindo de ano. E as coisas e o tempo vai passando, a nossa jovialidade vai indo embora. Porque eu vou repetindo ações, vou cometendo erros. Não é falando de alguém que tem que ser perfeito, não. Mas falando de erros que precisam ser sanados para promover em nós a capacidade de ensinar primeiro a nós mesmos, para depois termos a capacidade de ensinar as outras pessoas. É tão bonito quando você olha e diz assim, não faz isso não, porque eu fiz. Isso, obrigado. Para sermos curados na nossa alma, precisamos diferenciar 3 coisas. Quando existe um problema, quando se tem um problema e quando você é o problema. Só que como assim, pastor? Como? Porque a tua esfera, de repente, é nível máximo. Como é que você vai ir? Só que o Senhor habita no meio dos humildes, irmãos de coração. Ele ama pegar esse do monturo, estender a mão para esse e o colocar para se assentar em lugares nobres. É isso que Ele faz conosco. Esse é o poder dEle. Porque eu recebi do Senhor, não é teu, é dEle. O que também vos entreguei. Qual é o tempo? Não sei. Quantos anos? Não sei. Mas será o tempo necessário para que você não se perca.
Mas e se eu me perdi? É porque você não ocupou o tempo necessário. É isso. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Porque primeiro você aprende. Você aprende para lidar com a segunda parte do versículo. Por isso é que a gente precisa aprender. Enquanto eu não entendo que eu sou o canal e que Ele é a fonte, eu sou apenas o canal, eu fico perdido. E aí eu não estou pronto para viver a segunda parte. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Você não suporta a traição. Porque quando você entende que a fonte é Ele, que você é o canal, que você faz rigorosamente a vontade do Pai, que você literalmente está no beneplácito, no centro do querer dEle. Quando você não entende isso, essa necessidade de estar no centro da vontade dEle, de entender que Ele é a fonte, que você é o canal, que Ele nunca vai deixar de ser fonte, e que você nunca vai ser canal, nunca se tornará canal. O máximo que você consegue é se tornar um canal sem água. Porque a fonte determina para onde vai jorrar a água, irmãos. E o canal tem que estar apto. Pode estar sujo, mas tem que estar apto. Por que pode estar sujo, pastor? Pode estar sujo porque ele é especialista em limpar. Davi, ele vai dizer: limpa-me e ficarei completamente limpo. Lava-me e serei completamente limpo. Ele estava dizendo o quê? Das suas mazelas externas? Não, estava dizendo de um interior. Senhor, se tu me lavar aqui dentro, se tu me limpar aqui por dentro, eu me vejo sujo. Isso foi depois do pecado com Batseba, irmãos. O cara ali, completamente transtornado. Ele vai, o Salmo 51, um salmo de confissão e arrependimento. Ele não só confessa, como ele se arrepende. É coisa linda. E ele vai dizer: lava-me. Ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele tem, sabe, ele vai tão envolvente, ele vai. Ele diz: lava-me. Olha o que ele diz: completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele vai dizer: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sabe, é disso que Deus quer de nós. Aí ele vai dizer: eu nasci na iniquidade. A mãe de Davi não é citada, por isso o pai esquece de Davi. Por isso há uma diferença entre Samuel e Crônicas, porque fala de Sete e depois Davi. Quem é esse sétimo, se Jessé tinha 7 filhos? E os teólogos vão dizer que ele está tratando de um neto, que era tratado como filho. Ele achou que fosse um neto, até ele lembrar que Davi estava cuidando das ovelhas. O texto não fala específico da mãe de Davi, mas dá algumas variantes. Por isso ele diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. São coisas lindas. Você está em nós, porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei. Quando você passa um tempo de intimidade com Ele, quando você resiste, se assenta. Eu já te falei aqui nos debates
A pastora Antonieta Rosa, ela disse assim: aquele que não se assenta para aprender não está apto para se levantar para ensinar. Paulo está dizendo: porque eu recebi do Senhor. Ele é a fonte. E eu sou o canal. Não é desse jeito que vocês estão fazendo, não é a festa do amor, a festa da coinonia. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído. Esse texto é lindo porque ele mostra que se ele foi traído também pode ser. Se ele foi traído, você também pode ser. Só que ele é a fonte, irmãos. E você é o canal. E quando você está debaixo da vontade dele, de repente você olha para suas paredes e diz assim: Deus, eu não entendo por que tanta gente passa por mim, sai completamente encharcada, sai gotejando, pingando, e eu olho para as minhas paredes e as vejo somente molhadas. Porque você é o canal, você tem água que flui o tempo todo através da tua vida. Você foi chamado para que vidas sejam encharcadas da presença de Deus. Você foi chamado para que vidas entrem, sabe? Entrem de uma maneira, entre sujas, cheias de pecados, cheias de mazelas, cheias de dores, destruídas, mas quando elas tocam as águas purificadoras armazenadas nesse canal que é você, essas águas que fluem, águas correntes, elas saem completamente mudadas, transformadas. E você suporta que o Senhor Jesus na noite que foi traído. Nós já ministramos isso aqui, irmãos. Por que o traidor precisa de uma noite para trair? Porque o dia revela. Então existem pessoas que vão caminhar contigo durante o dia e vão te trair de noite. Por quê? Porque elas não vão te trair de dia, porque o dia revela. Todo traidor precisa de uma noite. Todo traidor precisa de um momento. Nós vimos aqui, pelo menos eu assisti 3 mensagens. Vê aquele texto em Crônicas de Jabes, por favor. Eu assisti 2 aqui, uma com o pastor Robson, bispo Robson, outra com o pastor Níger. E uma outra que eu assisti lá em Vigário Geral, uma sexta-feira, um culto de impacto lá, com o pastor Alex. Os 3 ministraram a oração de Jabes. O texto diz que foi Jabes mais ilustre que seus irmãos. Sua mãe o chamou de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. E aí Jabes invoca o nome do Senhor, dizendo: tomara que me abençoes, que me alargues. O pastor Níger, então, aqui, amados, foi usadíssimo para as nossas vidas. Só que eu mostrei para o Eduardo que no dia do bispo Robson eu estava com essa mensagem pronta também. Eu tenho ela aqui, só os tópicos da oração. Depois veio o pastor Níger e disse: meu Deus, nunca mais vou pregar isso. A parte final da oração diz assim: de modo que não me sobrevenha aflição. O que é isso, pastor? Fazer uma analogia na noite que foi traído. Paulo, a igreja em Éfeso, no seu capítulo de número 6, a partir do seu versículo de número 10, o texto diz: quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Aí ele diz, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne. Contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí eu mostrei para vocês que são 5 elementos. Quantos elementos são? Dentre os elementos, nós vamos observar que existem mais elementos para defesa do que para ataque. Vamos ver o primeiro elemento de defesa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí o primeiro elemento, estáis, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, vestido-vos com a couraça, repita comigo, couraça da justiça. Elementos de defesa. Aí ele continua dizendo, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Elementos de defesa. Embrasando sempre o escudo da fé, elemento de defesa, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos para mais um, quarto elemento de defesa, e tomai também o capacete da salvação, elemento de defesa. Para por último vir o elemento de ataque, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você tem 4 elementos de defesa e um único elemento de ataque. Esse texto arremete que é muito mais necessário se defender do que atacar. Pois quando o ataque for necessário, através da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, será suficiente. Você vê como é que Jesus vence na tentação do deserto, o inimigo, ele vence com a palavra. É isso que Deus quer de nós. Porque para que a gente não seja abatido nas tentativas do inimigo de tentar paralisar a sua vida. Na noite em que foi traído, guarda uma coisa no teu coração: a noite da traição não vai durar para sempre. A Bíblia diz que Jesus, ele tomou o pão. Repita comigo, tomou o pão. Ele não perde. Ele não tira satisfação. Eu preciso aprender com a fonte. Ele tomou o pão. Ele tomou o pão. Você sabe que é lindo demais quando você chega naquela padaria que você gosta de comer aquele pãozinho e você encontra aquela fornada saindo. Aí saiu aquela fornada de um pão aquecido, um pão quente. Tem um cheiro especial esse pão. Tem um cheiro. Tem um cheiro especial esse pão. Especial. Mas antes essa massa, ela foi misturada. Ela passou pelo isolamento. Ela descansou. Ela passa pelo cilindro. Ela é metida porque ela tem que ter o mesmo peso. E ninguém viu esse processo. Jesus toma o pão. No final, quando ela é medida, que ela passa por todos esses processos, ela vai para o forno.
Ninguém está muito preocupado com o processo. Mas ele é extremamente necessário para que você seja útil para alguém. Enquanto você não entende o que é passar pelo processo, você não consegue ser útil a alguém. Você já reparou que quando está doendo, já aconteceu comigo, irmãos. Que aconteça, posso liberar uma coisa sobre a tua vida hoje, poderosa. Poderosa, poderosíssima. Todas as vezes que você pensar em ligar para alguém, ou passar um WhatsApp para alguém, passar uma mensagem para alguém, que teu telefone pire, deu uma louca, que você vai ligar para alguém, vai dar o culpado, essa pessoa não vai atender o telefone, sabe por quê? Eu cansei de viver isso, de passar momentos ministeriais, pastor, tá? Não é trabalhador, isso eu fui muitos anos, pastor. Eu falava, vou ligar aqui, aí deu ligar o telefone, pi, chama, ninguém atende. Aí o Espírito falou comigo assim: esse processo é meu e seu. É o processo do isolamento. Não fala com ninguém, não reclame com ninguém, não abra a tua boca para ninguém, não fale a ninguém. Deixa eu repetir isso, fique calado, calada. Deus vai calar a tua boca. Aí você vai olhar e vai dizer: como pode? Eu ligo sempre, me atende, eu passo uma mensagem, sempre me responde. O que houve? Vai dar tempo de você ir lá e apagar essa mensagem, porque o Espírito Santo está dizendo: tem um processo que é tão teu com Deus. Ele pega o pão na noite em que ele foi traído, sabe? Ele pega o pão e ele vai dar graças por esse pão. Mas vai ser partido depois? Vai, mas já foi dado graças antes. De um Deus que pega você, mesmo nesse processo que você viveu, mesmo de tudo que você já experimentou nessa vida, e você se percebe como esse pão na mão dele. Ei, você vai ser partido daqui a pouco, vai ser dividido, mas você está na mão dele. Ele continua e tem cuidado de você, e vai continuar cuidando da tua vida. Ele está dizendo: suporte, fique firme, não deixa nada te abalar, nada te atrapalhar, porque quem trai, já é a função do traidor ser traidor, já é a função do desleal ser desleal, mas você precisa continuar sendo canal. Mas te feriu, as águas purificadoras do trono, elas vão descer essa manhã, elas vão bater nas paredes internas da tua vida, elas vão te lavar por dentro. É isso que elas farão. Elas vão, sabe por quê? Deus quer você com o coração limpo, Deus quer você novamente voltado para fazer a obra dele, não para ficar acusando A, B, C, porque me deixaram, não, mas para entender que a obra é dele e que ele é o Senhor. Deu graças. Ninguém viu as misturas, mas estão comendo pão. Ninguém viu o processo, mas estão esperando a porta da padaria se abrir, esperando aquele cesto chegar com os pães quentes. Ninguém viu o que você viveu, ninguém reparou o que você passou, ninguém reparou que você abriu mão, mas eles estão desejosos para comer do pão. Tem pão quente, irmãos. Deixa eu falar isso e arremeter isso à tua vida. Tem pão quente aqui hoje. Foi difícil? Foi. Complicado? Foi. Foi duro? Foi.
Mas tem pão quente aqui hoje. Eu costumo dizer que uma árvore não frutifica para si mesmo. Ela frutifica para alguém. E assim é a sua vida. Assim é a minha vida. Alguém vai lá e vai arrancar esse fruto. Às vezes o fruto não está nem pronto para ser consumido. Mas tem gente que não quer saber, está com tanta fome. E aí vai ter que embrulhar esse fruto nos jornais da vida. Quem nunca comeu, quem nunca foi buscar uma manga verde e teve que enrolar no jornal para ela amadurecer, botar dentro do forno, que forno de pobre não liga, irmãos, só serve para aquecer panelas. Forno de pobre quase não é utilizado. A gente pegava, embrulhava aquilo no jornal e ficava lá. Ninguém descobria as minhas mangas dentro do... Sabe por quê? Porque não usava o forno. Não tinha como descobrir manga dentro do forno, porque o forno não era usado. Não tinha dinheiro para aquilo. Então ele não era utilizado. Deus está falando sobre um processo teu e dele. Deus está dizendo no momento em que você está na mão dele e ele já deu graças. Agora ele vai precisar partir. Tem alguém do teu lado? Diga, se tiver, diga assim. Se tiver alguém próximo de você, diga assim: suporte, porque agora ele vai precisar te partir. Você não é pão para você mesmo. Você vai ser pão para alimentar alguém. E ele vai partir. Vai doer um pouquinho, mas você está na mão dele, não se preocupa. Ele vai cuidar de todas as coisas. Ele vai dizer para ti o propósito disso tudo no tempo certo. Mas ele vai partir. E é isso que nos importa. Porque eu recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu. Dói, mas é necessário. Partir é a conclusão de um pão que pode ser consumido, irmãos. Você estava guardado, e Deus não quer você simplesmente guardado. Deus quer que você esteja apto para uso. Ele é a fonte, você é o canal, você é o pão, e Ele tem um poder de fazer o que Ele quiser com o pão, que é você. Ele olha para o pão e diz: primeiro eu vou dar graças, vou abençoar. Tu és um abençoado. Tu és uma abençoada. Acabou. Agora eu vou partir. Tudo muda. Tudo muda. Quando você entende. Aleluia. És meu tudo, és meu Senhor,
És meu amigo, meu intercessor, o meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. E eu não sou nada sem ti. Eu não vivo. E eu não vivo sem ti. E sem tua presença eu morro. E sem tua presença eu morro. És meu tudo. Fique de pé. És meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, Meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada, eu não vivo, eu não vivo sem tua presença, sem tua presença eu morro. E sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho É totalmente teu. como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro, Tudo que tem é totalmente teu. Tudo és meu tudo. Cante, igreja, és meu Senhor. Meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou, eu não vivo, eu não vivo sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero, sim, eu me prostro. A minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Como eu te amo,
Tudo que tenho é totalmente teu, como eu te amo. Sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. De repente aí no seu lugar você está consagrando a sua vida ao Senhor. Você está dizendo: Deus, eu quero ser apenas o canal, que tu sejas a fonte. Uma fonte de águas tão purificadoras. Não fique com receio dos teus erros, afinal de contas, quem nunca errou? Quem nunca errou, quem nunca passou por um momento, quem nunca. Mas o que importa é que tem uma água cristalina que jorra do trono da graça. Essa água é a representação do próprio Cristo. Essa água é a representação que limpa, que cura, que purifica. Como eu te amo, Como eu te quero, sim, eu me prostro aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. és meu tudo. Obrigado, Senhor. Sinto a presença, eu morro. Sinto a presença, eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu não vivo sem ti. Sinto a presença, eu morro. Sinto a presença, eu morro. Aleluia. Senta um pouquinho. Quero dizer a vocês que é chegado o momento de nós abençoarmos a casa do Pai. Com alegria. Aleluia. Você vai ter o prazer e o privilégio de fazer isso.